Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre todos e todas. Eu sou o professor Clóvis, professor de grego e de hebraico. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a palavra igreja no Novo Testamento grego. Peço para vocês continuarem nos seguindo, nos ajudarem a divulgar esse trabalho e fiquem com a gente. A palavra igreja, aqui em Romanos, por exemplo, Paulo diz em Romanos 16:16: saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Paulo aqui diz que todas as igrejas de Cristo enviavam saudações. A palavra igreja no grego é a palavra eclesia, que a origem dessa palavra significa assembleia, convocação e significa também igreja. E essa palavra vem de um outro termo em grego, né? Vem do verbo kaleo, que significa chamar, e a partícula ek, que significa de. Então, a palavra igreja em grego vem do verbo ekkaleo, que significa chamar de, chamar a partir de. E é interessante porque esse ek, aqui nesse verbo, nós também poderíamos traduzir esse verbo, chamar a partir de, ou chamar também para fora de, ou um chamar para. E tem todo o sentido do ser igreja. Por quê? O nosso chamado como servos de Cristo, como servas de Cristo é um chamado de fora. Primeiramente é um chamado de fora, por quê? É um chamado que nós entendemos como um chamado espiritual de Deus para cada um de nós. É um chamado que parte do Cristo. Nós cremos nisso, nós cremos que é um chamado então espiritual que Deus faz aos homens, Deus faz a todos nós. Deus faz esse chamado. Então é um chamado que vem de fora de nós. É um chamado até mesmo, nós cremos no reino espiritual de Deus, de Cristo. Nós cremos num Deus que criou o mundo e está para além desse mundo. Então nós cremos que esse chamado veio de fora, até mesmo, né, da realidade que conhecemos, até mesmo do mundo que conhecemos, porque é um chamado que parte da pessoa espiritual de Deus e de Cristo. Para todos os seres humanos, esse chamado. Basta com que cada um de nós possamos dizer sim a esse chamado de Deus. É interessante que a própria palavra também semelhante a essa, o verbo eklegomai, que é o verbo ser escolhido, é o verbo que dá origem à palavra vocação, é um verbo muito semelhante a esse, porque é também uma escolha, é um chamado dentre as possibilidades que existem ali. Então, nós cremos que primeiramente o ser igreja é um chamado que Deus, por meio de Cristo, fez a todos nós. E basta ao homem dizer sim a esse chamado, basta ao homem dizer sim ao Evangelho de Cristo e passar a viver essa missão de ser uma igreja de Deus por onde quer que vá. Mas é interessante porque também, se pensamos essa palavra como um chamado para fora,
nós entendemos que sim, essa palavra significa chamados de fora, mas nós entendemos que também sejam chamados para fora. Porque o ser igreja é um chamado de Cristo para sairmos para fora. Primeiramente, saímos para fora do nosso comodismo ou do nosso egoísmo. Saímos para fora do nosso pequeno grupinho. Não é à toa que as convocações, as assembleias, mesmo na Grécia Antiga, as assembleias eram feitas em lugares separados, porque havia convocação e as pessoas se retiravam para um determinado lugar separado, onde iam se reunir e debater assuntos importantes da cidade. Então, o chamado de Cristo para cada um de nós como igreja, e nós até vemos Paulo chamar cada cristão de um templo de Deus, um lugar onde Deus quer habitar e se fazer presente, nós entendemos então que sim, esse chamado é um chamado para fora de nosso egoísmo, para fora de nosso comodismo, de queremos viver apenas a nossa vida cotidiana, os nossos próprios ideais e não nos lembrarmos do próximo, e não nos lembrarmos da dor do outro, ou não nos lembrarmos da necessidade do outro, ou não nos lembrarmos de um mundo que existe fora de nós e que precisa também receber e conhecer cada vez mais o amor de Deus e o amor de Cristo. Cristo, em Mateus 9, Cristo lamenta, Cristo sente a dor da multidão e diz que eles eram como ovelhas que não tinham um pastor. Cristo diz que era uma plantação enorme, mas não havia trabalhadores para aquela grande plantação, para aquela grande seara. E Cristo fala para seus discípulos: orem ao Pai para que envie trabalhadores para essa grande plantação. O verbo enviar ali é o verbo ekbalo. Balo é lançar. E ek significa, nesse verbo também, um lançar para fora. É Deus lançando seus discípulos para fora, tirando seus discípulos do comodismo para irem cuidar das pessoas onde quer que elas necessitem, para irem ser úteis às necessidades do mundo, onde a nossa vocação e o nosso chamado for necessário. Que saibamos então ser igreja nesse sentido. Saibamos então viver essa nossa vocação nesse sentido, esse nosso chamado de sairmos do nosso egoísmo para cuidar do próximo, para amar o próximo como Cristo o fez. E todas essas palavras se relacionam. No português mesmo nós temos o costume de citar: olha, mas ele não tem vocação para tal profissão. Aquela pessoa, ela sim, ela tem uma vocação para ser professora, aquela mulher. Olha, aquela mulher tem vocação para ser engenheira. Olha, aquele nosso amigo, ele tem vocação para ser médico mesmo. E nós usamos muito o termo vocação. E o termo vocação em português vem justamente do verbo do latim vocar. E o que significa o verbo vocare no latim? Chamar. O verbo vocare no latim é chamar. E o que é a vocação? Um chamado. Isso que significa, né? Ao pé da letra, a palavra vocação. Esse é o sentido da origem da palavra, um chamado. E todos nós
fomos chamados para sermos igreja de Cristo. Que Cristo possa habitar em nós e nos levar para fora de nosso comodismo, para fora de nosso egoísmo, para fora apenas de vivermos uma vida somente para os nossos próprios amigos e para os nossos próprios familiares, mas que nós, como Cristo, saibamos sair desse lugar fechado e irmos ao encontro das pessoas onde elas necessitam de nós, onde elas precisam do nosso amor, do nosso cuidado, da nossa bondade. Saibamos viver esse chamado de sermos igreja de Cristo. Deus nos abençoe em Cristo Jesus e continue nos seguindo e nos ajude a divulgar esse projeto.